Gente daqui. Oferecimento Mobilar, M. Brum, Odonto Excellence, Sagitália, Sicredi. Gente daqui. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Gente Daqui. Hoje o nosso programa tem um convidado muito especial, uma das vozes mais ouvidas e conhecidas desta região missioneira, e ele é Gente Daqui, Luiz Oneide Nonemacher. Muito boa noite e muito obrigada por tu ter aceito o convite de estar aqui conosco essa noite e contar um pouquinho mais de quem é o Luiz Oneide, além do radialista Luiz Oneide Nonemacher. Boa noite. Teu convite é uma honra, né? Então, quando a gente recebe um convite, a gente sempre analisa, mas considerando que sempre é uma honra, né, para a gente, tive que dizer sim, né? E aqui estou. Que bom. Claro, preocupado um pouco, né? Porque muda, eu estou do outro lado do balcão. Mas uma pessoa que está assim no meio da comunicação há tanto tempo não vai ter medo de falar um pouquinho, contar algumas histórias para nós, né? Tu sabes que eu fiquei pensando agora e analisando quando eu recebo algumas pessoas para dar entrevista e elas confessam que estão preocupadas, né? Estão um pouco nervosas. E aí, usando uma técnica, eu tento deixar bem à vontade. E aí eu fico pensando, mas tão fácil dar uma entrevista, conceder uma entrevista. Sim. Mas agora eu fiquei pensando, é um pouco diferente, né? Talvez porque não é do nosso dia a dia conceder a entrevista, e sim entrevistar, né? Mas vai ver que vai tirar de letra essa entrevista, principalmente porque a gente quer saber mais dessa pessoa que a gente conhece em São Luís, na região inteira, é tão conhecida. Está na casa de todos, tantos anos, né? E hoje é o dia da gente conhecer um pouquinho mais dessa pessoa. Vamos começar então sabendo da onde que o seu Luiz Oneide é natural. Capão Grande, Caibaté. Caibaté. Hoje o Capão Grande pertence para Mato Queimado, né? Mas eu nasci e foi lá no Capão Grande, que na época tinha muito capão, né? Hoje, infelizmente, o desmatamento está aí, né? E até quantos anos tu ficou lá em Capão Grande, Luiz Oneide? Eu saí no interior com 15 anos, eu fui para o seminário, fui seminarista. Ajudei a reconstruir o seminário São José, porque em 78 ele pegou fogo. Em 80 estava em plena fase de reconstrução. Então hoje não existe mais o seminário, foi vendido para a Universidade Federal de Fronteira Sul, né? Mas eu tenho orgulho de ter construído aquele prédio, porque no seminário a gente tem horário para tudo. E então, 1h30 por dia, durante a tarde, antes do estudo, ou depois do estudo, era formadas as turmas, eu carregava cimento, o primeiro pavimento, depois para o segundo, depois para o terceiro, né? Naquela época não tinha hoje a tecnologia que tem para fazer uma concretagem, era no carrinho mesmo. Mas são momentos, né? E a gente que já conhece, que já vai lá, que já foi alguma vez lá, a gente sabe o tamanho, né? Que era toda aquela estrutura que tinha, né? São, com certeza, quando se vai visitar, a gente fica com a saudade de todos os tempos. Eram várias rampas para chegar até lá, né? Mas faz parte do passado, né? São fases. E até quantos anos tu ficastes no seminário? Eu fiquei pouco tempo. Eu fiquei apenas 1 ano e meio. Porque em 80 eu entrei no seminário, em 81 saiu um concurso para locutor na Rádio Cerro Azul. E naquela época eram disputados os concursos, né? E eu fui fazer, tinha 2 vagas, acabei sendo aprovado. E aí tive que optar. Mas o desejo era tão grande. Tanto é que, durante o período de seminarista, eu narrava jogo
num gravador, enquanto os colegas iam jogar futebol, eu ficava narrando, né? Já pegava para gravar, para treinar. É que a vontade de ser radialista é desde pequeno, desde que eu trabalhava na lavoura com meus pais, porque na época a gente começava com 7 anos, né? Sim. Com 7 anos eu virava terra com arado de boi, né? Eu estudava um período da tarde ou amanhã, conforme. E no outro período a gente ia ajudar os pais, né? Era o normal naquela era normal. época, né? E eu recordo que aquele desejo era tão grande que às vezes eu sempre fazia questão de, quando era capina, me distanciar para frente ou para trás para a gente ficar falando. Eu inventava os programas de rádio no meio do milharal, né? Mas olha aí. Ficava falando, né? E quem é que tu te inspirava? Tu tinha assim, por exemplo, tu tinha esse desejo, mas digamos, tu tinha alguém que tu escutava no rádio e que tu te inspirava naquela pessoa e que tu imaginava ser igual para ter todo esse desejo desde tão pequeno? Tu sabes que eu escutava muito a Tupi do Rio. Pegava muito bem lá no interior. E a gente escutava muito à noite. E o narrador que eu mais me inspirava para narrar futebol era do Alcei Bueno de Camargo. Até hoje eu lembro, já faleceu, né? Sim. E para te ver, é um sotaque diferente do nosso, né? Mas eu gostava muito do estilo da narração da Tupi. Até hoje, quando tem jogo dos times do Rio, eu coloco no radinho lá para escutar. Mas depois eu comecei a ouvir também, não sei se na Gaúcha, na Guaíba, tinha Samuel de Souza Santos. Também era narrador. Foi advogado, depois o Armindo Antônio Rasolin, né? Até eu tive o privilégio eu tenho uma foto com o Armindo Rasolin até hoje, que quando surgiu a Rede Gaúcha Sat, então as emissoras que queriam aderir à rede, e na época nós éramos 13 emissoras, e a São Luís estava entre as 13. Hoje são 150, 160 que fazem parte dessa parceria. E eu assinei o contrato com o Armindo Antônio Rasolin, né? Então eu tenho essa foto. Ele faleceu, acho que faz 1 ano, 2 anos. Né? Parece-me que é. Mas era um narrador, assim, fantástico, né? E quanto tempo que tu ficastes lá na Cerro Azul? Meio ano. Eu fui demitido, né? Fui demitido. É que eu gostava muito de jogar futebol. De narrar e de jogar. Eu jogava também, né? Então tinha um time lá do interior de Cerro Largo. Só que futebol, tu sabes, né? Que sempre atrasa um pouco, né? Não termina no horário certo. E a primeira vez o meu colega relevou. A segunda, ele já comunicou a direção. E a terceira, fui convidado a sair, né? Mas saí, só que eu não tinha para onde ir, né? Aí eu voltei para o interior com meus pais. Aí me deu uma fase assim bem deprimente, né? Porque imagina, eu tinha um sonho. Eu vi o sonho se concretizar. E aí eu não aproveitei. E aí fazer o quê, né? Não estava mais estudando, porque até acabei rodando ali no 3º ano. Foi o único ano que eu rodei. Depois tive que complementar o ensino médio aqui em São Luís. Mas isso bem mais tarde. Então eu fiquei 2 anos no interior novamente, ajudando meus pais. Nas horas de folga, trabalhava até de peão aí nas granjas, né? Na época o pessoal nas granjas arrancava muito aquelas leiteiras que a gente chamava, que eram isso, bravos, né? Então, as granjas tinham aí 30 peões, 40 peões. E eu estava lá no meio, né? Era fascinante porque o dono da granja, na cesta, no saldo, trazia aquelas notas. Acho que o banco liberava dinheiro à vontade para os granjeiros naquela época, né? E por isso se endividaram bastante depois, né? E ele pagava aquelas notas estralando, né? Novinhas. Novinha. Nós saía dali, já corria jogar futebol, né? E tomar umas Coca-Cola, né? Porque
tinha dinheiro, tempo, né? Que no interior se tinha, né? Exato. Uma galera. Eu me lembro que quando eu morava para fora também, a gente tinha time de futebol, tinha, né? Bastante gente, as escolas, né? Hoje, lá na minha comunidade, quando não dava para trabalhar na lavoura, por exemplo, assim, um dia de chuva, uma tarde de chuva, a gente largava 2 foguetes e dava um balão na bola, assim, né, para dar aquele barulho. Lotava de gurizada, dava 3 times numa tarde, nós jogava, né, durante a chuva, assim, era coisa fantástica. Hoje tu não consegue um juiz de futebol, não tem mais gente no interior, né? Que coisa impressionante. E daí, quando que tu volta, ou melhor, quando que tu sai novamente do interior? Bom, aí foi em 1984, comecei assim uma promessa comigo mesmo. Eu vou procurar fazer o que eu sempre sonhei, né? Então eu saía de ônibus lá de Caibaté e vinha até São Luís Gonzaga, só que eu dava uma volta na frente das emissoras de rádio, na época era São Luís, bem na frente aqui na rua Venâncio Aires, a antiga, e não tinha coragem de chegar. Aí chegava o horário do ônibus, eu pegava o ônibus e voltava. Isso eu fiz umas 3, 4 vezes. Eu não tinha coragem de chegar para me apresentar ou para pedir oportunidade. Mas eu vinha, só que não chegava, né? Só que quando eu voltava, chegava até a chorar, porque eu me frustrava, né? Mas por que eu não entrei lá, né? Aí uma determinada oportunidade, essa história eu sempre conto, faço questão de salientar, porque acredito que todas as pessoas, elas precisam de alguém para abrir as portas, né? Verdade. E na época o Pacheco tinha, acho que era Valtra Motos, uma coisa assim. Foi ele e um cidadão, que era colega dele, vender motos, eles vendiam motos no interior. E eu estava por lá, em Caibaté, uma oportunidade, olhando aquelas motos bonitas, né? E ele pensou, para esse guri que eu vou vender, né? Porque eu olhava aquelas motos como se eu fosse comprar. E tem interesses? Não tinha condições financeiras, né? Mas eu sei quem tem interesse. Porque no domingo anterior eu joguei com um pessoal lá de Mato Queimado que tinham colhido bem a soja. E eles tinham me falado que queriam vir para a cidade comprar uma moto, né? Só que eles iam para Cerro Largo, porque aquela região nossa ali de Caibaté e Mato Queimado, a referência era Cerro Largo. E eu disse, não, mas eu sei de 2 que querem comprar moto. E eu dei o endereço para eles, foram para lá, não venderam só para os 2, venderam para 3. Tiveram que voltar a São Luís buscar a moto. E aí, como gratificação, ele perguntou o que eu queria né? Uma comissão, tal. Não, eu quero que o senhor me arrume lá em São Luís, me trabalhar numa rádio. E daí eu almocei com eles, eu jantei, não me recordo bem, porque eles me ofereceram, né, acho que foi um almoço, e ficamos combinados. Daí sim, na outra semana, eu peguei o ônibus, mas mesmo assim eu vim mais 2 vezes, porque não encontrava o Pacheco aqui na empresa. Na empresa. E não tinha essa comunicação que tem hoje, né? Claro. E sem ele eu não chegava. E aí foi quando, uma certa oportunidade, ele estava na empresa. Eu me senti em casa. É hoje. E aí a São Luís ficava bem na frente da empresa dele ali. E o meu sonho era ir ali na São Luís, né? E eles, não, a São Luís está quebrada agora. Vou ter que dar outra rádio que está abrindo uma FM e tal. E me mandou lá para era a Rádio Central Missioneira, mas a FM estava abrindo, né? Então era a Central Missioneira, que hoje é Missioneira, que estava abrindo a FM, a Central Missões FM. Aí o seu Renato, que é o diretor até hoje, me mandou passar no estúdio, gravei uns comerciais lá, não passei, né? Só que ele disse, vem daqui 2 dias, né? Voltei para Caibaté 2 dias, eu estava de novo aqui, né? Aí ele me olhou
e disse, olha, tu não tens condições de ser locutor. E eu acho que não tinha mesmo, né? Eu entendi, porque o meu R era muito carregado. Era o meu R lá de Mato Queimado, de Caibaté, de Cerro Largo, né? Que é diferente um pouco do sotaque aqui de São Luís. Mas ele me olhou assim, meio aficionado para mim, ou com dó de mim, né? Mas eu vou te dar uma oportunidade, se tu quiser. Tu sabe como é que vende comercial? Não sei, mas eu vendo, eu disse para ele, né? Pensei, mas quem vendeu picolé, quem vendeu rifa, né, no seminário, nas escolas, não custa vender. Aí me deu um livro lá de vendas, me deu os planos, e eu comecei. E foi a melhor coisa que eu digo até hoje, que eu não passei naquele teste. Talvez se tivesse passado, tinha me deslumbrado só com o fato de querer ser locutor e tal. Eu aprendi a vender. E hoje, se eu gerencio a Rádio São Luís, se eu sou sócio da Rádio São Luís, é porque eu fui vendedor, né? E hoje eu me considero mais vendedor do que radialista. Claro, eu tenho muita honra de ser radialista, mas eu acho que hoje o Luiz Oneide, ele é mais vendedor do que radialista. É que a venda, eu adoro a venda, né? Eu não posso falar, quem me conhece sabe que eu adoro a venda. E a venda, ela não é só vender algo, né? A venda, ela tá no meio de tudo, né? Então, se tu vende, se tu consegue vender alguma coisa, tu consegue fazer várias outras, né? Porque aquilo ali, ela é um meio, ela é uma troca, ela é uma entrega, ela é uma prestação de serviço, é muitas coisas dentro da venda, né? Eu sou uma que eu sou suspeita para falar da tal de venda, porque eu adoro. Mas então, a ideia desse radialista surgiu quando tu era pequeno, tu sempre sonhou em ser, e aí tu tentou, uma vez conseguiu, não deu certo, fez outro teste, não deu certo. E aí, quando que tu consegue um emprego de comunicador na rádio? Bom, nessa FM, na Central Missões FM, qual eu tenho amizade até hoje com o seu Renato, né? Eu trabalhei 1 ano sem carteira, sem contrato, eu era apenas vendedor, né? Eu não tinha compromisso de horário e nem a rádio tinha compromisso comigo, né? Mas eu fui vendendo bem e as vendas foram aumentando, que uma certa oportunidade ele disse, olha, vai com o seu Nelson nos rodeios, dá uma mão para ele, porque eu comecei a já lidar na parte técnica, né? Dá um apoio para ele lá e certamente que ele vai te dar os comerciais. Ele é gente muito acessível, ele gosta de ver as pessoas crescerem também. Saudoso Nelson Marques. E foi que eu comecei, então, comecei nos rodeios, armava lá, instalava a unidade móvel, né, que eles chamavam na época, para a transmissão dos rodeios. Transmitiam pelo rádio rodeio. Exato. E aí eu instalava e aí os comerciais, ele passava para mim uma lista de comercial, né? E ali eu fui lendo os comerciais, fui pegando o jeito, fui pegando o jeito. E fiquei 1 ano assim. Aí depois também o próprio Renato me concedeu a oportunidade tinha a chamada Taça Maracanã, aqui em São Luís, era futebol 8 ali no lado do ginásio. Me deu a oportunidade de me narrar um jogo, né? Então, olha, vende um e tu narra. Aí eu pegava, vendia um jogo e narrava, né? Claro que no início não foi fácil, né? Só para te contar, para te ver, tem coisa que a gente não esquece na vida, né? Então, o jogo de futebol 8 eu já estava narrando ali, mais tranquilo, não? Mas vamos transmitir um futebol de salão, né? O futsal. Aí fomos, eu, de narrador, tinha um repórter que, não recordo bem quem era, e o saudoso Mauro Dornelles era comentarista. A SS de Juí e Rancho. E eu fiz uma abertura e tal, bonita, né? Mas era um frio aquela noite, o ginásio super gelado. E quando começou o jogo, aí eu me senti perdido, né? Com a posição dos atletas, né? Eu sei que eu suava. Mas o repórter era bem tranquilo já, veterano.
e o comentarista, então eles começaram a entrar mais, né? E me deixaram o narrador menos tempo, né? Geralmente o narrador que domina, que comanda, que tem mais tempo, e eu fiquei com menos tempo. Mas foi uma saída que eu nunca esqueci, né? Que eles me livraram daquela situação, porque que coisa horrível a primeira vez, né? Mas depois foi indo, né? Depois pega o jeito, Pega né? o jeito. E depois quantos jogos depois na rádio não tem mais nem conta agora, Luizonei. Eu não tenho mais... Eu narrei muito jogo, né? Muito jogo. Viajei. Antes tinha campeonato amador, em que participavam... lá de São Luís tinha 2 equipes, né? De São Luís, de Guarani, aqui de São Luís nós tínhamos 4, Rancho, Ipiranga, Escola e Aliança. Tinha Roque Olaria. Lá em Guarani era Porcelana, outro não recordo. Porto Chavero, Nacional e Uruguai. Então esses times formavam chaves, e nós transmitimos todos os jogos. Especialmente quando eu estava na São Luís depois, né? Porque a minha vinda para São Luís foi assim, ó. Eles estavam precisando de narrador e vendedor. Porque esse grupo comprou a São Luís em junho de 85. Então eles começaram a acompanhar meu trabalho, mas me convidaram não porque eu já narrava jogo, porque eu era vendedor. Então o convite eu recebi porque eu era vendedor. E o salário mínimo era 800, aí eu comecei a ganhar R$500 para apresentar o programa de esportes. Eram uns 15 minutos, preparar o esporte. E então o meu primeiro salário foi a partir de 1º de fevereiro de 1986 na São Luís. Foi o meu primeiro salário. O salário era 800, eu comecei a ganhar R$500. Mas a venda foi me dando espaço e... Hoje eu não trabalho por salário, nunca mais trabalhei por salário. Depois desse futebol, nunca mais trabalhei por salário, sempre por comissão, né? Que é a venda que gera esse salário, no caso. Exato. Então, eu entendo quando as pessoas reivindicam melhores salários, até fico, né, torcendo que melhore, mas eu nunca lutei por melhor salário porque eu não senti isso na pele, né? Tu sempre tinha que fazer o teu salário nessa condição. E quantos anos já de São Luís? Bom, na São Luís estou desde 1986, né? De 86, 86, então aí você vai... 38. 39 anos. É por aí, né? Eu nem fiz esse cálculo, né? Mas aí eu comecei em 86, dia 1º de fevereiro de 86. E dia 20 de abril de 88 eu assumi a gerência. Em pouco tempo de rádio. E assumi a gerência porque eu era um dos maiores vendedores. Então, para te ver, a venda sempre teve nas minhas decisões. Ou seja, quando me convidaram para alguma coisa, é porque eu vendia. Era porque tu tinha o dom da venda, né? Que na verdade você fala muito em dom de venda. Venda não tem dom, venda tem um trabalho, né? Tu trabalha naquilo, tu tem uma disciplina, tu tem uma regência ali para te fazer e tu vai, né? Eu acredito que venda, em primeiro lugar, tem que ser apaixonado por aquilo que tu está oferecendo, né? Verdade. E conhecer o que tu está oferecendo, né? Porque se tu vai vender uma coisa que tu não conhece, aí a probabilidade de tu não vender é muito grande, né? E a gente vende algo assim que é um tanto abstrata, né? É uma expectativa, né? Tu está vendendo uma expectativa de bons negócios para aquele anunciante. Mas quando tu cria essa expectativa para ele e consegue entregar para ele, nós temos clientes que, olha, fez o contrato e continua, né? Por quê? Porque sempre a gente cria aquela expectativa para ele e ele vai atingindo. Agora, claro, quando o cliente não atinge a expectativa, ele acaba saindo, né? Também no nosso ramo, por exemplo, tem muitas vendas que não dão certo, porque às vezes o cliente quer aquele horário e a gente tenta dizer, mas olha, esse horário não é para ti, né? Teu público é diferente, teu público é ali e tal. Mas ele é apaixonado por aquele horário, coloca, às vezes não dá certo. E tem tudo. Tu contou para mim antes de nós começar a entrevista que como tu conseguiu entrar na gerência, então esse fato de tu entrar para a gerência fez que tu
também buscasse um aperfeiçoamento, né? Sim, quando eu assumi a gerência em 88, eu tinha o ensino médio incompleto, né? Porque tu tinha reprovado lá atrás no terceiro e não tinha Exato. retomado. Aí eu sentia dificuldade, porque administrar pessoas, administrar uma empresa, a situação é bem mais diferente, né, do que você administrar o teu dia a dia, né? Então eu senti a necessidade de voltar a estudar. E aí eu voltei a estudar. Em 1990, ou seja, 2 anos depois, eu fui fazer o ensino médio. Aí fiz o ensino médio do Instituto Estadual Osmar Pope, e aí fiz o vestibular para administração, porque eu sentia que a administração era o foco, né? Eu estava lidando com pessoas, com uma empresa, eu tinha que buscar administração. E fui aprovado, fui a Santo Ângelo, fiz um ano e meio, acho que um pouco mais, eu não recordo bem. Só que essa viagem e trabalho, ou seja, você trabalhar o dia todo e ir a Santo Ângelo, estava me desgastando muito. Então eu embarcava no ônibus, dormia, acordava lá, estudava, terminava a aula, voltava a dormir. Chegava em casa, perdia o sono. No outro dia, às 6 da manhã, tinha que estar de pé. E isso foi me cansando, foi me cansando. E como abriu a administração aqui em São Luís, eu procurei a diretora na época, saudosa, a professora Zaida Dornelles, e coloquei a minha situação para ela. Ela disse, mas Luiz Oneide, vamos, tu vai ter que perder um pouco de tempo, mas esse tempo tu vai aproveitar também, porque aí tu faz outra coisa, né? Tu vai descansar. Então eu entrei na turma, tinha que fazer adaptações, então teve um semestre que eu fiz uma disciplina. Mas o fato é que eu consegui concluir junto com a primeira turma de administração. Então eu sou hoje muito honrado porque eu fiz parte da primeira turma de administração da URI em 98, que acho que foi a maior turma, nós éramos 27, e hoje os 27 ainda vivem. Agora, este ano, nós comemoramos 25 anos de formatura. Fizemos a confraternização de 20 anos aqui em São Luís, e este ano foi em Porto Alegre, eu não pude ir, né? Mas assim, e agora nós vamos comemorar de 2 em 2 anos, então... Para rever bem os colegas, e vai ser, acredito, acho que em São Luís a próxima, né? Então, os 27 estão... Coisa boa, né? Vivos, né? Graças a Deus. E tendo história para contar. Exato. Vamos para o nosso primeiro bloco de comerciais e logo, logo a gente volta com mais história para contar. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br. M-Brum Clínica Veterinária. Conosco, seu pet está em casa. Loja e pet shop completo para atender de melhor forma e com aquele carinho especial, o seu melhor amigo. Não basta apenas ter clientes satisfeitos.
A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou harmonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento, porque aqui você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência, o seu lugar é aqui. Clínica Sagitália, ela foi criada com o intuito de trazer o paciente que ele tenha um atendimento multidisciplinar em um só local. Então, aqui na clínica, você vai encontrar, além do tratamento médico, outros tipos de acompanhamento para melhorar a sua qualidade de vida. No Sicredi, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Voltamos com o nosso Gente Daqui e a gente vai agora falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Junto no Gente Daqui nós temos a Mobilar Móveis sob medida. Você que está pensando em fazer um dormitório sob medida, uma cozinha sob medida, vai lá na Mobilar, que tem projetos lindos para a tua casa. Também conosco Clínica Sagitália, Medicina e Bem-Estar, uma equipe formada por médicos, fisioterapeutas e massoterapeutas especializados em tratar a tua dor. Não fique mais com dor, vá à Sagitália. E também M-Brum Clínica Veterinária. Conosco, seu pet está em casa. Lá você vai encontrar, além de uma loja completa, um atendimento especial para o seu melhor amigo. Então tem daycare, tem hotel, uma clínica completa e também muitas coisas para deixar o seu pet feliz e muito mais bonito. Voltamos então, continuando esta conversa que tá boa. A gente não imagina tantas histórias, né? Então falamos dessa sua primeira parte. E agora, até se tornar radialista, até se tornar o gerente da Rádio São Luís. Agora vamos falar um pouquinho dessa tua vivência dentro do rádio como comunicador. Quantos programas tu já teve à frente, Luiz Oneide? Quantos programas tu foi como a gente pode dizer, o radialista daquele programa, né? O comunicador daquele programa? Não foram muitos, né? Não foram muitos. Eu recordo que logo no início eu fazia um programa sertanejo. Sertanejo raiz. Mas não durou muito tempo. Eu entrei assim mais para a área do jornalismo, né? Então, depois mesmo o gerente, eu não apresentava o Olho Vivo. Eu era o repórter que fazia as externas e não era o apresentador oficial do Olho Vivo. Eu fui a ser apresentador oficial do Olho Vivo, foi ali por 95, 96, né? E aí eu assumi o Olho Vivo, né? Bom, de lá para cá, praticamente eu só fiz Olho Vivo, né? Hoje que eu faço um programa final de semana de música, aos sábados à noite, inclusive, as pessoas mais... Eu escuto, porque às vezes, sábado se eu à estou noite, andando, né, de carro, principalmente, está ligado na São Luís. É que eu vejo que é o horário assim que as pessoas mais tempo têm para escutar, né? E tu sabes que quando eu estava em casa, antes de começar essa iniciativa, né, de trabalhar no rádio, eu sempre sonhava trabalhar numa rádio em São Paulo da meia-noite em diante. Né? Naquele horário da madrugada. Exato. Eu não sei porque eu escutava muito a Record, né, na época, de São Paulo, e tinha aqueles madrugadão em que os cantores famosos iam lá, né? Não sei se iam ou era gravado, mas... A gente achava que iam, né? A gente achava que iam, né? E, então, eu imaginava, eu queria ir embora para São Paulo, trabalhar numa rádio, assim, de madrugada, da meia-noite em diante, né? Para ver, né? Uma coisa que hoje se eu te oferecerem um programa hoje, Luiz Oneide, vai trabalhar da meia-noite às 6.
Hoje diz, acho que não. Teria que mudar, né? Eu não vejo dificuldade, né? Porque tudo é questão de hábito, né? Se adaptar, né? Exato. Porque o rádio hoje, ele tem audiência 24 horas. Isso é verdade, né? A hora que tu liga. E como é estranho, às vezes, a gente ligar uma rádio e ela tá fora do ar. É a né? pior coisa. Como é estranho a gente né? ligar um rádio assim, tu sai. Eu ouço muito rádio no carro. Então, no carro eu só escuto rádio. Não gosto de botar nada, é rádio. E às vezes tu sai, dependendo do horário, tu entra lá, nada. Tipo, mas daí... Assim, ó, é muito complicado o rádio ficar 30 segundos fora do ar. Até tinha um comercial que durava 15 segundos, né? Experimente deixar a sua emissora do ar por 15 segundos. Aí você deixava. E aí voltava a vinheta. Tu percebeste a eternidade, né? Imagina, né? 15 segundos. Mas né? A gente liga. Então, só para colocar que o rádio tem audiência 24 horas, que a gente, quando fez parceria com a Gaúcha, nós, depois das eleições, porque teve um período, né, da cobertura das eleições, e aquilo ia longe, né? O pessoal fazendo comentário do candidato que passou, daquele que não passou. E a gente deixou 2 dias linkado direto, né, de madrugada. Aí no 4º dia a gente, meia-noite, fechou a rádio. A quantidade de telefonemas que nós recebemos no dia seguinte. Vocês não, por que vocês desligaram a rádio, né? E a gente começou a perceber que tinha ouvinte de madrugada. E aí fizemos o rádio 24 horas. E se por um acaso, às vezes, o tempo está muito feio, por precaução, às vezes a gente desliga, né? Porque... Sim, tem que ter algum temporal, cuidado, né? Com tudo. O equipamento. Equipamento e tal. No outro dia, as pessoas reclamando, né? Já toma uma ligação lá. Então, uma cidade que nem a nossa, né? Com 34 mil habitantes, mais a população ao redor, vamos supor que chegamos a 45, né? Já tem audiência, imagina uma cidade, né, com 1 milhão de habitantes, né? Eu não teria problema de trabalhar de madrugada, talvez até futuramente vou pensar nisso. Né? Vai pegar essa ideia para botar em prática. Exato. Zoneide, alguém já chegou assim, ó, para ti, porque a questão do rádio, ela gera uma curiosidade, né? Aquela curiosidade da gente conhecer quem é que está do outro lado. Quem é a pessoa que está do outro lado? Qual a fisionomia daquela pessoa? Tu já chegou a alguma situação engraçada que as pessoas chegaram e que tu falou do lado delas e alguém disse assim, mas tu é o fulano por causa que a voz reconheceu? Ou de alguém chegar e saber que é tu e dizer, eu achava que tu era diferente por causa da voz, porque o rádio ele gera essa curiosidade, né? É verdade, e era mais bonito antes do Facebook, né? Porque agora... a gente coloca o rosto ali no Facebook, acabou com aquela expectativa, né? Com aquela surpresa. Antes era muito mais gostoso, porque sempre existiu surpresa, né? Eu sempre fui considerado, claro que agora já estou com a idade bem mais avançada, né? Mas eu ainda jovem, as pessoas imaginavam, talvez pelo tom da voz, que era uma pessoa de idade, né? Uma pessoa grande, uma pessoa gorda, né? E colocavam todas essas características. Colocavam as características, né? Assim como também a gente... uma vez eu escutava um locutor na Santo Ângelo, e também pelo vozeirão que aquele rapaz tinha, eu imaginava, deve ser um cara fantástico, né? Alto, grande. E aí, um certo momento, ele veio procurar uma oportunidade em São Luís, e ele disse, olha, eu sou o fulano de tal, né? Mas aquele que trabalhava na Santo Ângelo, sim, aquele, é tu. Claro que eu não quis, né? Sim, contar que tu achava que não era aquela fisionomia mas de acordo com a voz. eu me surpreendi, cheguei a dizer para ele deve ter percebido, mas é tu, né? Mas é que é aquela questão da expectativa, exato, né? Que vai sendo gerada. Em todos esses anos de rádio, tu como já colocou, que tu trabalhou muito na reportagem, tu teve muitas reportagens que tu fez. Tem alguma reportagem que tenha te marcado, alguma notícia, alguma cobertura
que até hoje, assim, tu lembra que foi algo tanto positiva quanto negativa? Porque às vezes tem notícias, né, felizes e muitas vezes notícias tristes a serem dadas. Alguma te marcou? São tantas, né, que... Mas o que, assim, o que eu gostava de fazer na época era resultado de vestibular. A notícia positiva, né? Uhum. Por quê? Era muita gente ouvindo. E tu sabes que a melhor notícia para uma mãe, para um pai, para a família toda, mas eu foco na mãe e no pai, é o resultado ou é a notícia da passagem do seu filho no vestibular. Então, na época, o rádio, a única forma de você saber era através do listão do vestibular. Então, eu gostava muito e transmitia isso, e a gente deixava os telefones abertos para as pessoas que queriam depois se manifestar, né? Então, aquela chuva de telefonema, era choro de mãe, era alegria, né, do vestibulando. Olha, eu gostava muito de transmitir resultado de vestibular. Pena que hoje acabou, porque hoje sai o listão, já sai na plataforma, né? Então, a gente nem mais divulga, né? Está ali, só posta no site e tal. Mas era algo fantástico. A notícia ruim, que eu nunca gostei de transmitir, hoje não transmito mais, é de acidente. Eu recordo que eu estava indo para Caibaté, ainda muito novo, e recém tinha iniciado assim, minha atividade de repórter no rádio. E deu um acidente para cá do Trevo, do Caró, bem naquela volta. Mas como talvez a inexperiência e novato, curioso, né? Claro que hoje a polícia nem permite você chegar e destapar a pessoa que, né, acidentada, a vítima, né? E eu destapei para ver se eu não conhecia a pessoa, né? Porque eu já estava... Naquela região, né? Aquela região, e eu queria preparar o boletim. Então, eu já tinha preparado os dados, mas eu tinha que acelerar para ir até um telefone, porque não tinha, na época, o celular. Então, eu tinha que... O lugar mais perto era a cidade de Caibaté, para ligar dali, né? E eu fui destapar a pessoa e vi o crânio dele, assim, aberto, né? Aquilo ali me marcou muito, né? Eu demorei tempo para esquecer isso. Depois, toda vez que eu ia transmitir notícia, eu tinha uma dificuldade não me aproximava. Dava notícia muito distante. Hoje, olha, eu pago para não transmitir notícia de acidente. Né? Pago, até não paro. Né? Hoje está mais fácil. Hoje até a gente faz mais de forma oficial, através da informação dos bombeiros, né? Da informação oficial da própria brigada. Né? Porque... E hoje também está muito restrito isso aí, né? Claro, porque tem todo um respeito hoje, né? Hoje você não pode dar mais o nome da vítima sem a família ser avisada, né? Tem uma certa... E é bom que isso aconteceu, né? Porque imagina, no rádio a gente dava uma notícia, né? Às vezes a mãe poderia morrer do coração se fosse seu filho, né? Estava lá, talvez descascando mandioca para fazer o almoço do meio-dia, recebeu uma notícia daquela no rádio, né? Então, ainda bem que tem isso, né? Mas eu não gosto de transmitir notícia de acidente. São coisas que ficam marcadas, né? Se o Luiz Oneide não fosse radialista, qual seria a profissão? Eu nunca pensei em outra profissão. Uma coisa que eu gostaria, talvez, de vender era carro. Né? Vendedor de carro. Vendedor de carro. Talvez eu tive uma experiência rapidamente numa empresa em Cerro Largo. Quando eu saí do rádio ali, eu arrumei, e era uma agência de veículos, então eu trabalhei de recepcionista. Então eu via as pessoas vendendo carro, né? Eu dava o atendimento, e se era serviço, encaminhava para o setor de serviço, se era avaliação de veículos, eu passava para lá, o vendedor. Então eu atendia todo mundo e destinava para o setor que deveria dar o atendimento na sequência. E eu acompanhava muito os vendedores. Mas não tanto o vendedor, como eu ficava observando a expectativa da pessoa que ia comprar. Da expectativa que eles tinham, né?
E quando eles conseguiam realizar aquela expectativa, parece-me que era a contemplação de um sonho, que talvez eles trabalharam muito tempo para... E como eu sempre gostei de realizar o sonho das pessoas, eu imagino que vendedor de carro, acho que seria assim algo fantástico. É que na verdade, além do comunicador, tu já contou para nós, tu é um vendedor, né? Então tu seria um vendedor inato, que já é um vendedor nato, então continuaria no ramo da venda, né? Da venda. E aí você consolida na tua resposta, né? Que seria um vendedor, só que daí de carros. De carros. Porque eu acho que é um... Todo mundo, toda a família tem um sonho de ter um carro, né? Verdade. Toda a família tem. Minha mãe, por exemplo, sempre sonhou ter um carro. Mas o pai nunca foi obstinado por carro. Tanto é que ele nunca fez carteira, né, de motorista. Até hoje não tem carteira. Né? Para te ver, né? Cada um tem um... Mas o sonho dela era ter um carro, né? Não. Agora a gente contando, né? Dos sonhos e que vão vindo. E como é interessante essa questão que tu fala. Eu não sei o que eu queria ser. Tu sempre teve aquele sonho traçado. Teu objetivo era aquele. Então, a gente ter aquela ideia e também aquele planejamento para o futuro, aquela visão, ó. Não, eu vou ser, e aquilo foi traçado. Não tinha outra opção, né? Era trabalhar no rádio, e isso se consolidou. Por mais que tenha tido 2 percalços no caminho, mas isso acabou sendo... Mas isso é bom que aconteceu, até porque daí dá um norte pra gente, e né? também parece que aquilo valida mais o teu esforço, né? Dá a sensação E hoje de validação. eu assim me considero... Eu já transmiti jogo do Grêmio, já transmiti jogo do Inter, né? Por exemplo, gol do Renato eu já narrei, né? Gol do Careca, da seleção brasileira, que foi de São Paulo, né? Narrei jogo no Brinco de Ouro da Princesa, lá em Campinas. Naquela época não pegava a televisão aqui, a gente inventou de ir para lá transmitir, né? E era só a Rede Manchete, mas a Rede Manchete não pegava aqui. E as emissoras de Porto Alegre chegavam uma chadeira. Isso em que ano? Isso foi em 1900, a decisão era de 86, só que daí o campeonato atrasou um pouco, foi em 87. Nós vendemos o jogo pela São Luís, fomos eu e o Bonifácio Teixeira para lá. Pegamos a Pluma aqui, fomos até São Paulo, depois de São Paulo pegamos uma aviação Cometa e fomos até Campinas. E alugamos até a Rede Bandeirante que instalou para nós lá no estádio. E narrando o jogo lá, na tribuna de honra, porque não tinha mais cabine, nós encontramos Santo Angelense lá, torcendo, né, na cabine. Quando ele soube que nós éramos de São Luís Gonzaga, ele se aproximou, né? Mas o interessante é que, para te ver, eu gosto tanto de futebol, e não me sai da cabeça aquele gol que o Careca empatou o jogo, porque o time do Guarani estava vencia o jogo por 1-0. Faltando poucos minutos, o São Paulo empatou, foi para a prorrogação. Na prorrogação, o Guarani estava vencendo o jogo. E faltando menos de 1 minuto para terminar o jogo, o pessoal lá de Campinas estavam cantando a conquista do título. O Careca chuta com aquela perna esquerda, porque foi um dos maiores centroavantes do Brasil, né? A bola fez uma curva e entrou lá no cantinho. Eu tenho o vídeo ainda que eu baixei no YouTube, eu olho aquilo e me dá uma emoção. Aquele gol empatou. E aí, qual é a imagem que eu tenho? Que todo aquele público que estava de pé foi sentando, né? E só tinha um público do São Paulo atrás, aquele público do São Paulo levantou, né? E aí nos pênaltis o São Paulo ganhou o título, né? O futebol e suas artimanhas, né? Que sempre tem. E também, olha só quantas histórias, quantas viagens que o rádio te proporcionou, né? Quantas idas a trabalho e que tu conseguiu conhecer tantos lugares e que a gente sabe que às vezes, se nós pensássemos, se eu fosse em outro ramo, quem sabe eu não teria ido, né? Não teria conhecido, vivido certas experiências. Hoje o pessoal tem muito saudosismo da Varig, que foi uma empresa de aviação nossa. Meu primeiro voo foi pela Varig, né? Eu consegui viajar pela Varig, acho que foi uma das últimas viagens que a Varig fez, porque a gente inventou um olho vivo lá em Brasília, né? Inventou um olho vivo lá, vamos fazer no Gabinete dos Deputados. E aí fizemos lá
cada dia num gabinete. E aí fomos para lá. Aí tivemos o privilégio de viajar de Varig. Hoje eu vejo aquele sucatão da Varig, me dá uma saudade. Eu digo que o Olho Vivo é uma marca registrada. Eu tenho muito a lembrança do Olho Vivo, assim, porque na casa da minha avó sempre o rádio estava ligado. Então, a musiquinha do Olho Vivo, quando eu estou no carro e eu escuto assim, parece que eu volto lá atrás, parece que eu estou dentro da casa da avó, escutando o rádio, escutando assim, que ela estava já funcionando com alguma coisa e estava ligado no Olho Vivo, né? O Olho Vivo começou na São Luís em 1985, quando o grupo comprou. O Alcides Zap veio de Santa Maria, lá também tinha Olho Vivo. Hoje o Olho Vivo tem várias emissoras do nosso grupo, né, que faz jornalismo. E aí ele trouxe o Olho Vivo. E a trilha é a mesma trilha. Dias atrás eu encontrei num congresso um radialista também, da rádio lá de Canela, da Rede Massa, e ele escutou pelo aplicativo. Tu não me dá aquela trilha do Olho Vivo, né, para mim guardar aquilo. Aí ele contou quem é o autor. O cara ele pesquisa, né? Ele me contou quem era o autor daquela trilha, só que ele não conseguia aquela música, aquela trilha. Não vou lembrar agora de cabeça para ter contado. Sim. Mas eu tenho anotado lá. Aí eu prontamente cheguei em São Luís, mandei para ele, né? Para ele colocar nos arquivos dele lá. Ele só nem vou usar, porque nossa rádio não faz jornalismo. Mas é aquela música eu não consigo mais. Eu sei o autor, o ano que foi feita essa música, né? E está até hoje. Até hoje. Até comentei com ele, porque tem um produtor aqui de São Luís que mora em Florianópolis, acho que é o Anderson, né? Uma coisa assim. E ele disse uma certa ocasião, vamos atualizar essa tua trilha, porque hoje é possível com a tecnologia. E eu fiquei de enviar para ele, e foi passando. E eu até comentei com eles, não, deixa, não atualiza. É assim mesmo, vai ficar na história. É um marco, né? A gente tem a questão da memória auditiva, como a memória olfativa, né? É aquilo que tu bateu no ouvido, tu lembra exatamente daquilo que é, né? Tu cria aquela marca registrada e não tem. Bom, vamos para mais um bloco de comerciais e logo, logo a gente volta. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br. M-Brum Clínica Veterinária. Conosco, seu pet está em casa. Loja e pet shop completo para atender de melhor forma e com aquele carinho especial, o seu melhor amigo. Não basta apenas ter clientes satisfeitos. A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou harmonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento, porque aqui
você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência, o seu lugar é aqui. Clínica Sagitália, ela foi criada com o intuito de trazer o paciente que ele tenha um atendimento multidisciplinar em um só local. Então, aqui na clínica, você vai encontrar, além do tratamento médico, outros tipos de acompanhamento para melhorar sua qualidade de vida. No Sicredi, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Voltamos para mais um bloco do Gente Daqui e vamos falar um pouquinho mais dos nossos patrocinadores. Conosco no Gente Daqui, Sicredi, a primeira instituição cooperativa do Brasil. Também está conosco Odonto Excelência, para você que precisa de clínica geral, próteses, implantes, ortodontias ou endodontias, algum desses atendimentos, a Odonto Excelência atende você aqui na frente da TV daqui. Também conosco a Auditec, assessoria contábil, está precisando de alguém para dar uma olhada nas finanças da tua empresa, a Auditec vai te auxiliar. Viacom Internet, a internet que é daqui. E também Story Papelaria. A Páscoa está chegando e lá na Story você encontra muitas opções de presente e chocolates, então corre para a Story. Continuando então aqui com esta conversa que está muito boa, que a gente está cruzando muito rápido essa nossa entrevista, vamos conversar um pouquinho para falar de um dos eventos que tu ajudou a organizar em São Luís, né? Em que ano, Luiz Oneide, que tu foi presidente da Expo? Eu fui duas vezes, né? Fui em 2009 e 2019, mas no ano de 2007 eu assumi a associação comercial. E quando eu fui convidado, eu disse, olha, vou aceitar, mas vocês precisam entender que nós vamos ter que fazer um evento do tamanho que São Luís merece. Como assim? Vamos unir todas as entidades, porque cada entidade fazia um evento, né? Ficava pequeno o evento, muito embora sempre bem organizado, mas pequeno. E em 2007 eu assumi a CI e a gente começou a discutir o projeto. E conseguimos montar o projeto, unir todas as entidades. E aí em 2008 nós conseguimos fazer o primeiro evento. Até o Paulo Pires foi o primeiro presidente. E aí em 2009, para fugir do ano eleitoral, a gente fez logo no ano seguinte. E aí em 2009 eu fui presidente porque estava muito próximo, né? Então ninguém estava querendo assumir. Então eu abri mão de ser presidente da CI e assumi em 2009. E aí depois, claro, daí foi sempre no ano ímpar, né? Aí em 2019 eu voltei a ser presidente. Eu queria ser presidente com mais tempo, né? Porque em 2009 fui presidente com pouco tempo. E acredito que foi assim a melhor coisa que todos nós, são luisenses, fizemos foi esta feira, né? E eu quero aqui cumprimentar todos que estão à frente, desejar que essa feira continue e pedir para as pessoas não deixar morrer, porque São Luís tem a máxima, né, de que todos os grandes eventos tiveram um período e acabou sendo extinto, esquecido. E eu espero que mais voluntários possam cada um dar um pouco de si para que esta feira continue por muito tempo, porque hoje São Luís é conhecido pela cultura missioneira, né, que é muito forte. Quando a gente sai fazer uma transmissão, eu fui fazer a transmissão do show em homenagem ao Jaime Caetano Brau lá em Porto Alegre, no Teatro São Pedro. Me surpreendi quando eu me apresentava como são luisense, como radialista de São Luís Gonzaga, que foi para transmitir o evento. O carinho que todos têm pela cultura de São Luís é algo que nós precisamos fazer muito ainda para poder
responder à expectativa que as pessoas têm de fora. E a Expo é algo assim que nós temos que continuar, né? Pedindo que voluntários sempre se prontifiquem para fazer o evento. Que a São Luís, ela já é uma referência, né? Hoje Exato. é uma das feiras que ela engloba bastante a região, né? E cada vez tivemos uma aí que foi um estouro de expectativa. Eu acho que todo mundo está sempre ansioso para os shows, está sempre ansioso para quem vai estar, né? E este ano é a primeira mulher presidente, né? Então vamos todo mundo arregaçar as mangas e vou dar uma mão para ela, né? Para que ela possa fazer um evento da expectativa, porque eu tenho a impressão que a Roberta agora encerra o seu mandato na CI, em julho, né, deste ano, e aí vai tocar direto a feira, que vai ser em 2025. Então, espero que muitos voluntários, né, possam dar um apoio para ela aí, para formar uma grande comissão e fazer um grande evento. Um grande evento, né? Falando mais um pouquinho voltando um pouquinho ao rádio, né? Falando um pouquinho do rádio. Qual é a sensação, Luiz Oneide, que tu tens em saber, assim, que tu é companhia para tantas pessoas nas casas delas, às vezes a única companhia para um cara que saiu viajar, para uma pessoa que está saindo de uma cidade para outra para trabalhar. Tu já chegou a ter esse diálogo interno avaliando isso? Tu sabes que eu faço essa pergunta todo dia. Antes de começar, como é que eu vou encontrar aquela pessoa, né? Porque eu sei que, como tu disseste, para muitos, eu sou o único parceiro, né? O único companheiro que vou estar ali, né? Então, de um tempo para cá, eu passei a fazer um jornalismo mais informativo, mais construtivo. Ou seja, eu deixei um pouco de lado aquele jornalismo crítico, aquele jornalismo mais polêmico, né? Porque eu queria atender um pouco mais as pessoas no sentido de levar até uma palavra de entusiasmo. Porque, às vezes, quando tu conversa com alguém, tu percebe o quanto as pessoas estão necessitadas de uma palavra de entusiasmo, né? Porque quando tu estás numa situação difícil, dá a impressão que o mundo está desmoronando sobre tua cabeça. Tu não vê saída nenhuma, a não ser o abismo. E quando tu consegue dar uma palavra de entusiasmo, dizer que para tudo tem solução, o que após o temporal vem tempo bom, nesse sentido, né, uma analogia nesse sentido, as pessoas começam a perceber que é possível, né? Então eu tenho um relato assim de pessoas que ouviram uma mensagem positiva e às vezes eu compartilho a tua mensagem. A mensagem que tu manda eu compartilho no ar, porque aquela mensagem que às vezes tu me envia pode servir para uma pessoa que está no momento mais difícil da sua vida. E eu tenho recebido assim feedback nesse sentido. Ah, mas aquela mensagem foi importante. Olha, hoje eu mudei a minha forma de pensar. Hoje eu saí de uma situação graças àquela mensagem que tu compartilhou. E, olha, eu tenho a impressão que se tu consegue fazer isso cada dia, tu estás colaborando com a... Está semeando coisas Exato. Positivas, né? E tu não deixa de fazer o jornalismo, claro. Né? Entre uma mensagem e outra tem informação, tem o debate, tem a crítica, tem a busca de solução para algum problema. Mas tu vai levando mais... De forma mais leve. Exato. E eu faço 3 horas hoje e eu sinto que se eu tivesse mais um pouco de tempo, faria eu tranquilamente. faria. Mas aí eu crio quadros para não pesar também, né? Porque o segredo de fazer 3 horas e não cansar é fazer os quadros, né? E aí eu coloco a saúde mais para o fim, porque todo mundo, se tu falar de uma dor de cabeça, todo mundo quer saber por quê, né? Então eu trago um especialista para falar mais sobre aquele assunto e vou anunciando, ó, se você tem dor de cabeça frequente, escute o doutor fulano de tal, que vai estar tal horário, e as pessoas ficam esperando, né? Esperando. E o que ainda te move dentro da comunicação? Agora tu já praticamente respondeu essa pergunta antes, né, nessa tua explanação. Mas assim, perguntando mais especificamente. Eu quero fazer muita coisa, né, ainda no rádio. Mas, às vezes,
Eu me ocupo muito com a venda hoje, né? Tu sabes que eu hoje foquei muito no rádio, foquei muito na venda, foquei muito na comercialização. Por exemplo, se tem um evento para cobrir, eu vou vender aquele evento, né? Não que eu não possa ir lá fazer uma matéria jornalística, mas se eu vender, e alguém pode estar percebendo, mas tu é exagerado, né, colocar isso. Não, estou sendo claro, né? Eu posso fazer a cobertura de qualquer evento de uma forma jornalística, mas ela vai ser apenas informativa. Agora, tem eventos que você pode vender a imagem da cidade, você pode vender a imagem da empresa. Então, eu crio projetos para a gente comercializar, para vender aquele evento, né? Então, eu estou muito focado no rádio. Mas tem coisa assim que eu quero fazer muito ainda. Por exemplo, o Camperiando. O Camperiando começou na pandemia, eu comecei de brincadeira, eu estava ouvindo uma entrevista de um sertanejo lá que entrevista os sertanejos, né? E eu ficava prestando atenção, mas eu achei, mas que legal essa história, eu não conheço a história do Belmonte Amaraí, eu não conheço, agora estou conhecendo, não conheço a história do Zico e Zalo, né? Tá, esses nomes que estou citando, daqui a pouco tu nem sabe quem são, né? Mas perguntar para o teu pai não vai saber, né? Porque ele pede música antiga também, né? E essas histórias eu fui, mas eu posso adaptar para o nosso regionalismo, né? E que coisa fascinante tu saber a história do Pedro Hortaça, a história eu tive a oportunidade de entrevistar o Luiz Carlos Borges 2 meses antes de ele falecer. Tanto é que no dia do velório dele eu reproduzi a entrevista. Eu tenho guardado isso, né? Tenho publicado no YouTube. Então são coisas, claro que eu queria que ele estivesse aqui, eu queria entrevistar ele muito mais vezes. Eu tive no aniversário dele e depois do aniversário dele eu não tive mais oportunidade de conversar com ele, infelizmente acabou falecendo. Mas são coisas que tu guarda, né? E se eu não tivesse feito isso, eu não... Hoje eu faço Camperiando, as pessoas me indicando. E aí eu vou descobrindo artistas que passaram por aqui, que ninguém mais sabe. E aí quando eles começam a contar a história, que tocaram naquele conjunto que não existe mais, que tocaram na bailanta do fulano que não tem mais, que às vezes me liga uma pessoa assim, mas tu sabe onde é que eu arrumei minha namorada, minha esposa? Foi naquele baile que fulano de tal tocou, né? Que hoje está casado, né? Há então, quantos anos casado, mas que tem, e é um resgate de histórias, é um resgate. Né? Então são histórias assim fantásticas. Tem outros projetos que eu quero fazer, mas o que eu te digo, né, que talvez não estão sendo feitos em função do meu foco no rádio, que me demanda muito. Depois que nós migramos para o FM, a demanda aumentou. Né? Aumentou, graças a Deus. E tomara que continue assim. Que continue, que é o que a gente quer. Luiz Oneide, eu quero te agradecer imensamente por ter aceito o convite, por estar aqui conosco, compartilhando tantas histórias. Olha, para quem estava receoso de chegar nessa entrevista, a gente descobrir tantas coisas tuas, a gente que conhece o Luiz Oneide da Rádio São Luís, que a gente escuta há tantos anos, que, bom, tu foi para a Rádio São Luís, eu não era nascida, nasci em 89, então praticamente, né, desde que tu faz o programa, que eu me lembro de escutar rádio, eu escuto o Luiz Oneide na rádio, então foi muito, muito bom, muito obrigada, muito honrado de ter aceito este convite, de estar aqui, contar um pouquinho da história para nós. Acredito que muitas pessoas vão adorar saber todas essas histórias que tu contou. Quero te agradecer, muito obrigada, dizer que a TV daqui está sempre aberta para tu contar teus projetos, para tu vir aqui contar os novos projetos que a Rádio São Luís tenha. E agora eu vou te pedir que tu deixe uma mensagem final. Bom, a mensagem final então para... Tá agradecendo primeiro, né? Primeiro te agradecer o convite. Eu aprendi uma coisa em marketing, porque depois que eu fui estudar, daí eu estudei administração, fiz marketing, fiz planejamento estratégico, né? Fiz gestão empresarial. E eu aprendi uma coisa em marketing, que tu sempre tem que ocupar os espaços que lhe é permitido. Ou seja, vocês me permitiram um espaço, né? Então eu tenho que primeiro agradecer pela lembrança, tantos que
poderiam ser convidados nesse momento e aproveitar o momento, né? Então, te agradeço por essa oportunidade. A mensagem que eu quero transmitir é que as pessoas procurem ouvir mais. Eu tenho, assim, como meu dia a dia, ouvir mais as pessoas. Tu aprende mais ouvindo, né, do que falando. E se eu sou falante, como tu diz, mas eu falo mais no rádio. Fora do microfone, eu procuro ouvir mais. Porque aí você tem a oportunidade, talvez, de auxiliar as pessoas, tem a oportunidade de criar alguma coisa para o teu dia a dia e pode colaborar mais também com a sociedade, né? Porque nós precisamos de uma sociedade desenvolvida. Se a gente não pensar no desenvolvimento da nossa cidade, daqui a pouco nós não vamos ter mais mercado também, né? E não tendo mercado, nós não vamos ser, talvez, gestor de alguma empresa. Então, acredito que a mensagem pessoal é de ouvir mais as pessoas e a mensagem coletiva é que as pessoas, de uma forma geral, pensem com carinho nesse município de São Luís Gonzaga, que é forte, é querido, a nossa cultura merece muito mais. Nós temos que aproveitar o que nós temos para trazer gente para cá. Logicamente, para trazer gente para cá, para conhecer as missões, nós temos que dar as condições para que elas venham para cá, permaneçam aqui e, permanecendo por mais tempo, nós vamos gerar mais emprego e mais renda. Então, você acompanhou essa entrevista maravilhosa e eu espero todos vocês terça-feira que vem, porque tem mais Gente Daqui. Gente Daqui. Oferecimento Mobilar, M-Brum, Odonto Excellence, Sagitalia, Sicredi. Gente Daqui.